Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 7 e nós vamos estudar um pouco a respeito desse salmo. Nós estudamos, conforme eu já falei aqui com os irmãos, que os salmos anteriores a esse foram salmos escritos por Davi na época em que ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. Esse salmo de número 7, ele, no título do salmo, diz lá, canto entoado de Davi. Aliás, a palavra Shigaion, uma palavra um pouco enigmática na Bíblia, porque não se sabe bem o que é, talvez seja até uma mudança de ritmo, ali um ritmo um pouco mais lento, para expressar um lamento. Por isso que alguns entendem que Shigaion ou Sigaion signifique lamento, mas de qualquer forma, o título fala assim, canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Muito bem, Davi havia sido perseguido por Absalão, e nós vimos isso e estudamos um pouco os salmos que tiveram como pano de fundo essa perseguição. Esse salmo aqui é anterior ainda. E muitos comentaristas entendem que Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido por Saul. Lembra que Davi fugiu lá por cavernas, por estradas, desertos, e até saiu fora do país por causa de Saul, o seu sogro, não é? E Davi então escreveu esse salmo, não se sabe bem quem era esse Cushi. Entende-se que possivelmente ele era um aliado de Saul, porque ele era benjamita, e os irmãos sabem que Saul também era benjamita. Então essa associação de Cushi com Saul existe. Por isso que muitos entendem que Cushi era um aliado de Saul, que usou de palavras contra Davi. Muito bem, então é um salmo de lamentação, mais um salmo de lamentação que nós encontramos. Saul, ele se aproveitou da simpatia de alguns homens chegados a ele, para que eles de alguma forma servissem de espias, para ficarem vigiando as palavras e os atos de Davi, para encontrar alguma coisa que pudesse ser usada a favor de Saul. Então, esse é um salmo de lamento nesse aspecto, né? Purkzer, que é um teórico que eu tenho citado muito aqui nos cultos de quarta-feira, possivelmente em todos esses estudos de salmo, eu vou citá-lo ainda mais. Ele identifica esse como o primeiro dos 8 salmos que são identificados, são relacionados à fuga de Davi devido à perseguição de Salomão. Davi escreveu 8 salmos nesse período em que ele estava fugindo a fuga de Davi devido à perseguição de Saul. Falei Salomão, não falei? Devido à perseguição de Saul. Então Davi escreveu 8 salmos nesse período. É esse salmo, o Salmo 34, 52, 54, 56, 57, 59 e 142. Não precisa se preocupar em lembrar, que na época eu vou lembrar que esses salmos, quando estivermos estudando, que esses salmos são relacionados à fuga de Davi diante de Salomão. Então vamos dar uma olhada nesses salmos. Em primeiro lugar, o que nós encontramos nesses salmos? Deus, o refúgio seguro. Deus, o refúgio seguro. 2 coisas são aqui observadas. Leia comigo, ou acompanhe na sua Bíblia, o versículo 1. Eu vou ler conforme está sendo projetado aqui para a congregação, mas você lê na sua versão aí. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me
e livra-me de todos os que me perseguem. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui uma oração com um senso de urgência. Senhor, meu Deus, salva-me, livra-me, estou sendo perseguido de todos os que me perseguem. Ele está recorrendo, Davi está recorrendo ao Senhor, pedindo livramento. Ele está sentindo acuado, ele está sentindo ameaçado, e nessa hora você não pode esperar uma resposta para daqui a um mês, não é? Você precisa de uma resposta agora, não tem jeito, é agora que eu preciso desse socorro, é agora que eu preciso desse livramento. E Davi então está fazendo uma oração a Deus com um profundo senso de urgência. Em segundo lugar, isso já no versículo 2, nós encontramos uma ameaça de morte iminente. Por que ele está fazendo essa oração? Ele diz assim: para que como leões, olha a figura de linguagem que ele usa, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Davi tinha sido pastor. Ele sabia os estragos que um leão fazia quando pegava uma ovelha. Dilacerava, despedaçava a ovelha. Quando o leão, a figura que Davi usa do leão, é como se de um leão arrebatando uma presa. E nesse momento não tem escapatória. Esse é o sentimento de Davi. Para Davi, a morte era iminente. Irmãos, viver com a espada sobre a cabeça não é fácil. Nós sabemos que nós temos irmãos em Cristo, hoje em dia, em outros países, que vivem dessa forma. No passado, eu já falei que li um livro chamado A História dos Mártires. Aquele livro não dá sossego não, rapaz, só conta história de morte ali, crentes morrendo, sendo levados, e às vezes até para tentar dobrar a vontade de alguém, eles sacrificavam ou maltratavam os filhos. É uma coisa terrível, terrível, muito sangrenta. Até o século IV da era cristã, o cristianismo sofreu 10 grandes perseguições, até o século IV. Começou lá com Nero. Lembra do incêndio lá de Roma, né? No ano 64, por aí, depois de Cristo. Até o século IV, foram 10 grandes perseguições. Mas a coisa diminuiu? Não, depois continuaram acontecendo perseguições. Perseguições, irmãos, não é fácil. As pessoas viviam sabendo que estavam em risco de morrer naquele dia ainda. Essa era a sensação de Davi. Aquele homem chamado Cush, que a Bíblia não fala a respeito dele, é encontrado somente aqui, nesse título desse salmo, ele levantou palavras difamatórias contra Davi, que possivelmente acenderam ainda mais a ira de Saul contra ele. Irmãos, difamação é uma coisa terrível. Nós vivemos hoje num tempo em que qualquer um pode ser difamado. Até provar o contrário, acabou. A pessoa nunca mais vai ter sossego, né? Tem um canal de televisão que começou com uma novela, eu não vi a novela, mas eu vi a propaganda. Se não me engano, foi um outro programa que passou isso. Que conta uma história que eu me lembro claramente que aconteceu num bairro lá da região praiana lá de São Paulo, onde
tinha lá um triplex, onde que era aquela região praiana de São Paulo? Guarujá. Então, o que aconteceu? Uma menina, fizeram lá uma montagem lá, aliás, era um retrato falado de um crime que tinha acontecido no Rio de Janeiro, mas que alguém pegou aquele retrato, postou como se tivesse uma pessoa roubando crianças, e esse retrato era igual a essa moça. E essa moça, então, na rua, pegaram, identificaram como sendo sequestradora de crianças e lincharam a mulher. Lincharam. Irmãos, a gente pensa que isso é impossível. Irmãos, isso pode acontecer. Alguém levanta uma notícia, uma calúnia, dá uma informação falsa a respeito de você, e acabou. E até provar, meu irmão, a sua vida vai embora. E talvez nunca mais consiga. Nós vivemos, na realidade, no fio da navalha. Porque pode acontecer isso, né? De uma hora para outra. Isso pode acontecer. Palavras difamatórias foram levantadas contra Davi. Spurgeon disse uma certa vez que a difamação deixa uma mácula indistinta na reputação, mesmo que seja total e devidamente contestada. Mas a difamação vai fazer com que haja uma mancha, uma mácula na reputação da pessoa, que a pessoa vai carregar aquilo o resto da vida. E é isso que Cush está fazendo com Davi, difamando Davi. Mas nós temos um justo defensor. Deus, um justo defensor, que vai dos versículos 3 até o versículo 9. Irmãos, Davi não apenas fala para Deus sobre a fúria dos inimigos que querem matá-lo, mas Davi também pleiteia diante do Senhor a sua inocência diante dessas falsas acusações. Davi está dizendo: Senhor, são falsas acusações. Ele chega diante de Deus e fala: essas acusações são falsas, são difamatórias, e ele está se colocando diante do Senhor como inocente dessas falsas acusações, entendem? Ele está orando, se colocando diante de Deus, não simplesmente para falar dos inimigos, mas para falar: olha, o que estão me acusando, Deus? Eu não fiz nada disso. Essas acusações são falsas. Então, em primeiro lugar, nós encontramos uma defesa de Davi de sua inculpabilidade. Uma defesa de sua inculpabilidade. Olha os versículos 3 e 4 comigo. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, Senhor, se eu fiz essas coisas, entende? Davi está aqui apresentando a Deus as acusações dos seus inimigos, aqui em específico de Cush. Irmãos, o inimigo, ele é acusador. Ele é capaz de transformar virtude em defeito. Eu já vi situações em que alguém, por não gostar de outra pessoa, quando viu aquela outra pessoa fazendo um ato bom para ajudar um necessitado, esse alguém falou assim: tá vendo? Faz isso só para se mostrar, só para aparecer, está fazendo propaganda de si mesmo. Vocês já ouviram? Isso não é tão raro.
Isso não é incomum. O inimigo é capaz de transformar virtude em defeito. É capaz de transformar boa ação em má ação. É capaz de transformar uma atitude justa e reta em coisa errada, em traição. É isso que o inimigo faz. Mas qual é o nosso melhor escudo? No caso das acusações dos inimigos, é a nossa própria consciência em paz. A consciência em paz é o que nos traz segurança, é o que nos serve como defesa, porque pior do que as acusações do inimigo é uma consciência culpada, não é? Uma consciência pesada. Então a consciência, olha, estão falando, eu não fiz, então eu estou tranquilo, eu não fiz isso, né? Às vezes a gente se esforça demais para tentar defender a nossa reputação diante de acusações, né? Tem algumas coisas que eu falo aqui, né, que não sei se cai bem, mas eu me vi numa situação muito interessante na semana passada. Estava lá eu, no meu trabalho, no bendito conselho de classe. E como sempre, as pessoas falaram assim, mas é só você. Mas eu sou em você. Porque só você é o problema. Aí eu tive essa sensação de que, peraí, eu estou fazendo o meu trabalho e estou chamando que o meu trabalho, que para mim está sendo bem feito, que eu tenho consciência disso, estou chamando de um trabalho mal feito. Aí eu falei assim, eu estou lidando com alunos que não sabem armar uma conta de dívida. Eu estou lidando com alunos que eu pergunto assim, no que consiste? Ele pergunta, professor, o que consiste? Eu estou lidando com alunos ou com colegas, tem professores, eu falei, eu não quero falar mal de ninguém não. Mas eu não faço conforme alguns, e que o aluno some, e lá pelas tantas ele aparece um dia, a pessoa entrega uma folhinha para ele, ele fez a folhinha, entregou, está aprovado. Eu não faço isso. Eu não dou 150, 180 pontos, somando todas as atividades, para a camarada conseguir 5 ou 50. Eu não faço isso. Mas a impressão que eu tive ali na hora é que aquilo que eu faço de bom estou transformando em mal. A virtude em coisa ruim. Mas ainda bem que eu tenho paz na consciência. Eu falei com os meus alunos, me perdoe esse parênteses, irmãos. Engraçado que eles aplaudiram, nunca vi isso. Eu falei assim, na época em que estavam oferecendo bonificação para professores, quando a escola atingisse determinada meta, eu continuei o meu trabalho do mesmo jeito. Eles falaram, você vai nos prejudicar. E eu disse, eu não me vendo. Aí os alunos, acho que estou ensinando alguma coisa para eles. Eu não me vendo. Eu não vendo os meus princípios. Eu não vendo os meus valores. Eu não vendo a minha consciência e paz diante de Deus. Não vendo. E o Davi era desse camarada. Ele ficava tranquilo. Sofre. A gente sofre. Davi sofreu. Mas tendo a consciência tranquila, isso tudo nos ajuda a enfrentar. Davi aqui, irmãos, conforme o Warren Wiersbe, que é um teólogo, né, um comentarista bíblico, ele não está afirmando que ele não tinha pecado, mas ele estava afirmando a sua inculpabilidade diante dessas acusações, diante dessas motivações dos inimigos, diante dessas ações erradas.
Em segundo lugar, dentro desse aspecto de Deus como justo defensor, Davi também está demonstrando uma disposição de sofrer o castigo, caso sua inocência não seja comprovada. Davi está demonstrando uma disposição de sofrer o castigo, caso sua inocência não seja comprovada. Olha o versículo 5, por favor. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. Caso aquelas acusações que nós lemos de versículos 3 e 4 sejam verdadeiras, então persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Ele está disposto a sofrer toda a violência, toda a maldade dos seus inimigos, se a sua conduta não estivesse de acordo com as suas palavras. Ele estaria disposto a sofrer toda a consequência. E Davi então fala, levanta-te, ó Deus, né? Levanta-te, ó Senhor, contra os meus adversários. Por isso ele pede então pela intervenção divina, versículos 6 a 8. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Davi não faz justiça com suas próprias mãos. Ele teve oportunidades de matar Saul, mas ele entrega todas essas situações, todas essas intrigas nas mãos do Senhor. Ele fala, Senhor, levante-se contra toda a injustiça, mostre a sua grandeza. Davi está vindicando a glória do Senhor, manifesta a sua glória nessa situação, nessa afronta que os inimigos. Alan Hartman, que é outro teólogo, ele lembra que essa expressão foi muito usada por Moisés, lá no livro de Números. É uma expressão militar, não é? Levanta-te, se erga, desperta. É a mesma expressão que Moisés usava, por exemplo, quando eles levantavam o acampamento para continuar na jornada e diziam, levanta-te, Senhor, e dispersa os nossos inimigos que estavam peregrinando no deserto. Entende? Aqui é o mesmo tipo de expressão. Levanta-te. É uma ação militar. E em quarto lugar, temos um caloroso pedido pelo justo julgamento divino. Olha o versículo 9. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Davi apela para o justo julgamento de Deus, porque no tribunal de Deus, irmãos, não apenas as palavras são investigadas, mas também as ações são investigadas e julgadas. Os intentos do coração são investigados e julgados. Então Davi põe diante de Deus a sua integridade, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo conhece e ao Deus que tudo sonda. Isso do que estão me acusando não é verdade. Ele está falando de um Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo sonda. Por isso que ele pede, venha julgar essa situação.
Finalmente, então, encontramos Deus como poderoso juiz. Aliás, porque depois o último versículo é um versículo de louvor. Deus, o poderoso juiz, versículos de 10 a 16, que nós vamos ver agora. Irmãos, diante de Deus, só há dois tipos de pessoas: os justificados e os condenados. Aqueles que creram em Cristo e foram justificados, e aqueles que rejeitaram a Cristo e são condenados. Então, em primeiro lugar, é bom que se saiba essa diferença, porque Deus não vai tratar o justo como ímpio e nem o ímpio como justo, certo? Então, em primeiro lugar, Deus é o escudo salvador dos justos. Olha o versículo 10, por favor. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Irmãos, Davi está dizendo o seguinte: quem vai me salvar? Quem pode me salvar? É o próprio Deus. É Ele que vai me salvar dessas flechas inflamadas do inimigo, dos dardos lançados pelo inimigo, como se aquela figura que Jesus usou em Jerusalém, né? É como se Deus nos protegesse debaixo das suas asas. Eu vi eu não sei aonde que eu vi, mas achei tão bonitinho. Estava chovendo, estava aquela galinhazinha tadinha, aquela aguinha caindo, aí veio aquele galo do lado, aí ficou lá sozinha e cobriu. Que coisa meia! Que coisa meia! Tão bonitinho aquilo. Mas quantas vezes, quem morou na roça sabe, a gente vê aqueles pintinhos debaixo das asas da galinha protegida. Irmãos, é mais ou menos essa ideia. Às vezes vem uma cobra querendo atacar o ninho e o pássaro abriga os pintinhos debaixo das asas. É mais ou menos essa ideia. É isso que Davi está pedindo para Deus protegê-lo sobre a proteção das suas asas. Que Deus seja o seu escudo. Também Davi está dizendo que Deus é o reto juiz para os injustos. Deus protege os retos, mas Ele também é um reto juiz para os injustos. Olha o versículo 11, diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Irmãos, Deus não toma o ímpio por inocente. Romanos capítulo 1, versículo 18, fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela. Por Deus ser santo, Ele não pode aprovar o pecado. Ele também não se alegra, não se deleita com o pecado. Ele manifesta a sua ira. Em terceiro lugar, Deus vai sentenciar aqueles inconversos, aqueles que não se converteram, à morte. Olha os versículos 12 e 13. Se o homem não se arrepende, olha interessante, Deus afia a sua espada. Sabe quando você pega lá aquela pedra dura e fala, vai passando assim para molar? É mais ou menos, eu molava facão, né, em pedra. É mais ou menos essa figura. Deus está molando a espada, viu? Não está à toa, não. Deus está molando a espada para o dia do juízo. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. 13. Isso. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Talvez uma alusão aqui ao relâmpago. Irmãos, Deus está armando um arsenal
contra aqueles que não se arrependem. A coisa é séria, não é brincadeira. Aí aquelas pessoas, conforme eu vi um pastor de uma igreja semana passada, eu não sei se esse camarada é crente, eu acho que não. Ele falou assim: se você quer beber, beba. De uma igreja batista. Isso que eu posso falar mal, tá? Então, não se preocupe. Se você quer fumar, fume. Se você quer ter outras práticas, que eu não vou me referir aqui, tenha. Deus não te proíbe nada. Você pode fazer. Porque Deus te ama. Ele usa essa expressão. E o amor dele já foi demonstrado. É isso. Peraí, quando eu pego esses textos que falam que Deus vai julgar, que Deus vai punir o ímpio pela sua impiedade, esse camarada está rasgando a Bíblia, está fazendo conforme algumas pessoas fizeram. Um pastor conhecido, ele conta essa história, que um grupo lá de amigos resolveram tirar todos os versículos que eles não concordavam muito, não é? Todas as expressões que eles achavam que estavam erradas na Bíblia ou no Novo Testamento. Então ficou um negócio fininho assim, michuruco, porque tudo aquilo que pode trazer algum transtorno, alguma coisa que pode incomodar, vamos tirar. Não, fica aquele negócio michuruco, porque Deus demonstra a sua ira santa, é a ira justa. Não confunda a ira de Deus com atitude emocional, não é isso. A ira de Deus tem a ver com o seu caráter justo e santo. E a Bíblia toda fala sobre isso, claramente, até o fim, até no livro de Apocalipse, fala sobre a ira do Senhor. Quer ver uma coisa? Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Irmãos, eu sei que o tempo já está um pouquinho mais, mas eu vou pedir um pouco mais a paciência, só para eu encerrar, não falta muito não. Apocalipse 6, 12 a 17. Olha só o que diz. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos, e todo o livro se esconderam nas cavernas. Aí não tinha diferença de classe nenhuma. E nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Uau! É um quadro terrível. Diante de Deus estavam querendo a morte, mas a morte não vinha mais. E aí? Grande dia da ira havia chegado. Em quarto lugar, irmãos, ainda pensando em Deus como escudo, né? Deus como poderoso juiz, melhor dizendo, Deus dará aos ímpios o justo pagamento. Interessante que dos versículos 14 a 16, nós encontramos 3 figuras de linguagem, 3 metáforas para explicar como os ímpios vão colher o que semearam. Em primeiro lugar, a figura de uma mulher grávida. Olha o versículo 14. Quem gera a maldade, concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. É aquela mulher que está grávida, né? Está prenhe de pecado, vamos dizer assim. Ela está carregando no seu ventre a iniquidade e ela vai colher o fruto, porque ela está gerando esse pecado dentro de si. A segunda figura de linguagem é a figura de um coveiro. Olha o versículo 15. Quem cava um buraco e o aprofunda,
cairá nessa armadilha que fez. O homem é o coveiro de si mesmo. O pecador, o ímpio, o inconverso, é o coveiro de si mesmo. Ele cava a sua própria sepultura. Ele vai deitar nela. Mais cedo ou mais tarde, é isso que a Bíblia está dizendo. E a terceira figura encontrada é a figura do flecheiro, olha o versículo 16. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha versão. Isso. A ideia é como se aquela pessoa que lançasse uma flecha contra o outro, mas a flecha voltasse contra ela mesma. É essa a ideia aqui que está sendo tratada aqui desse jeito. O ímpio joga uma flecha cheia de malícia contra o justo, mas essa flecha cai sobre a sua própria moleira, sua própria cabeça. É isso que o texto está dizendo. O mal que ele intentou contra o justo vem sobre ele. Conforme disse Spurgeon, as cinzas sempre voam no rosto de quem as lança. Vamos lá. As cinzas sempre voam no rosto de quem as lança. O camarada pega aquelas cinzas. Não é isso? As cinzas sempre voam no rosto de quem as lança. O mal vai vir contra o próprio ímpio, que persegue o justo. E finalmente, irmãos, assim, o versículo 17. No versículo 17 nós encontramos Deus, o Senhor Altíssimo, digno de louvor. Lembra como nós começamos esse salmo? Davi estava se sentindo ameaçado, acuado, difamado por Cush, cercado por inimigos. E ele termina o salmo com louvor, com uma doxologia, uma exaltação de Deus. Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações difíceis e no meio da tribulação nós falamos para Deus: Deus me socorra, eu estou me sentindo apertado, estou me sentindo afligido, as pessoas estão falando de mim, o inimigo está me atacando por tudo quanto é lado, mas daqui a pouco ele vai sentindo seguro, reconhece Deus como escudo, reconhece Deus como juiz e finalmente ele exalta a Deus. Olha o versículo 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. É um contraste alegre com o início do salmo. Enquanto o ímpio enquanto o ímpio perece agora no final do salmo, o justo celebra. E o caluniado, conforme foi de Davi, agora é o adorador, que celebra Deus com alegria. Estou entendendo, irmãos? O quadro mudou. Ressalta então que esse versículo 17 é uma doxologia, ou seja, uma atribuição de louvor a Deus. Davi começa aflito e termina o salmo cantando. Ele começa encurralado pelos inimigos e termina protegido pelo Deus Altíssimo. Sabe qual o nome que Davi usa aqui para Deus? El Elyon, Deus Altíssimo. Em outras palavras, Davi exalta Deus perante essa situação toda. Em Jó 35:10, nós encontramos que Deus inspira o salmo na aflição
ou no escuro da noite, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Consegue colocar aí, meninas, Jó 35, 10. Jó 35, 10. Mas não há quem pergunte onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem os cânticos. Deus inspira canções de louvor nas noites escuras da alma. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Temos esperança, temos segurança, temos alegria. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse salmo. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades. Quem sabe o que nós ouvimos aqui nessa noite possa ajudar os meus irmãos aqui presentes e outros que vão assistir a esse vídeo na internet, nas suas lutas, dificuldades. Quem sabe muitos estão se sentindo apertados, aflitos, perseguidos, mas nós temos em Ti o nosso escudo, nós temos um justo juiz, nós temos aquele que realmente pode nos proteger. E perante essa certeza, o louvor acaba surgindo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio a noites escuras. Obrigado, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.